Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de arquitetura. Na verdade, esse aqui não vai ser um cafezinho tradicional, né? Vai ser um cafezinho um pouco diferente. Eu vou chamar essa série de conversas sobre arquitetura, né? Eu já tinha uma outra série de conversas sobre tecnologia que eu não terminei, eu parei um pouquinho, até porque não consigo demandar todas as ideias que partem da minha cabeça, né? Mas qual que é a minha intenção nessa série aqui? É conversar sobre arquitetura de software, né? Eu não sei se vocês viram ontem, mas em diversas redes sociais aí, eu lancei um questionário, né? Sobre arquitetura, e isso partiu de um comentário que eu recebi aqui no canal, né? Uma pessoa perguntou, cara, você podia falar mais de arquitetura, você podia fazer um curso, algo mais estruturado, né? Então pediram para eu fazer mais estruturado. Como ultimamente eu não tenho muito tempo de fazer algo estruturado, eu resolvi partir para uma abordagem um pouco mais caótica, assim, podemos dizer, né? Que é fazer conversas sobre arquitetura em cafezinhos e estruturar isso em conteúdos. Só que eu parei assim para pensar, cara, antes de falar de arquitetura, eu preciso primeiro entender o que o meu público, as pessoas que me ouvem, entendem de arquitetura, né? Então eu fiz esse questionário, né? Eu lancei para recolher algumas ideias, aí tem várias perguntas, eu vou trabalhar elas durante bastante tempo. A intenção minha é que esse questionário me direcione nessas conversas. Então tem várias coisas ali que vocês não, assim, por que tem isso? Uma hora eu vou gravar um vídeo explicando por que cada pergunta ali, porque assim, as perguntas elas têm relação, né? Então, nesse primeiro cafezinho, eu quero responder uma pergunta bem básica, assim, tipo, o que é arquitetura de software? Isso, assim, é uma pergunta bem abstrata, né? Assim, muita gente fala de arquitetura, mas poucas pessoas param para se questionar o que é arquitetura. E eu vou me basear em um livro, né, que eu já falei várias vezes esse livro. É um livro básico de arquitetura, se não é o outro lá, como é que é o nome do outro? Tá por ali, né? A arquitetura de software, os fundamentos da arquitetura de software. Não, é um livro mais fundamental ainda. Talvez ele foi citado como ali dentro do Fundamentos da Software Architecture, que é esse aqui, ó, a Software Architecture in Practice. Esse aqui é uma série que ela é muito boa. Se você não é um arquiteto, se você não quer trabalhar, se você não pensa em trabalhar em arquitetura em grandes empresas, não precisa ler ele não, né? Assim, tipo, ele vai estar mais como base, ele tá tem um pedestalzinho ali para ficar lendo e digitando, né? Mas assim, se você não é um arquiteto, que quer especializar nisso, você não precisa pegar ele e ler. Aliás, ele é bem complexo, ele é bem completo, né? Então, assim, se você quiser comprar ele, assim, ele é caro, né? Mas ele tem sebo, né? Procura aí no estante virtual, deve ter algum preço baratinho se você quiser, né? Ele é bem completo, ele é um pouco cansativo, um pouco extensivo, mas ele é muito bom, né? Mas assim, vamos começar a conversar sobre o que é arquitetura, né? Eu lancei o questionário e teve muitas respostas. Assim, a última vez que eu olhei já tinham 29, se não me engano. E eu fiz essa pergunta: o que você define por arquitetura de software? O que eu queria saber ali, né? Tem uma teoria chamada Grounded Theory, eu traduzi isso como teoria embasada, né? Que ela é uma forma de você entender o que as pessoas pensam sobre tal assunto, né? Então você vai lá, faz perguntas abertas, pedem citações, pedem referências. Eu usei um pouco disso quer dizer, eu não estudei Grounded Theory a fundo, né? Ground Theory a fundo, mas assim, eu usei um pouco dessa ideia para tentar capturar o que as pessoas entendem de alguns temas lá, né? Porque eu quero falar sobre aqueles temas, mas eu não quero falar baseado no que eu acho que as pessoas falam. Eu quero baseado realmente em algumas informações, algumas frases curtas, né? E aí eu perguntei, né? Para você, o que você entende de arquitetura de software? Eu selecionei aqui 6 respostas, tem mais, obviamente, mas assim, eu selecionei as 6 primeiras que vieram ali, que não tinham. Algumas delas tinham coisas que, esse aqui é bem parecido, esse aqui engloba essa, né? Mas eu selecionei 6 que eu quero ler aqui, né? O primeiro, não tem nome, tá? O questionário é anônimo, né? Eu até coletei alguns e-mails ali, para ver se você quiser, você deixa seu e-mail, para as pessoas que quiserem ser informadas ali. Eu vou fazer post de blog sobre ele. Aliás, assim, vai ter um post aqui, se não agora, daqui a algum tempo, né? Então, assim, vamos ler, né? A primeira definição é o planejamento e organização em alto nível dos componentes do sistema computacional. Como esses componentes trocam informações entre si e como as informações são armazenadas e coletadas, quais procedimentos de segurança envolvidos nesse processo, outros aspectos, utilizando boas práticas e padrões de design. É uma boa definição, assim,
Eu já digo que não tem definição certa e errada, tá, galera? Assim, se você pegar ali o Lambas, pegar os outros que eu vou trabalhar aqui, o do Fundamentos de Arquitetura de Software, e tem um outro também que eu tava tentando lembrar agora, que eu não. Eu tenho um outro livro aqui, você vai ver que tem diversas definições, né? Mas assim, essa é uma boa definição. Só que, pra mim, ela não entra na essência, né? Uma outra definição. Penso como sendo o esqueleto de um sistema, a forma como os principais componentes são organizados e conectados para que funcionem de forma coerente. Vai além de diagramas, envolve decisões sobre tecnologias, padrões, compromissos para orientar o desenvolvimento e evolução dos sistemas. Também é uma boa definição, mas aí ela peca na mesma coisa, né? Ela não entra no cerne do que é arquitetura, porque arquitetura pode ser isso, pode não ser isso também, né? Conhecimento da solução, outra definição, né? Conhecimento da solução como um todo, integrar hardware, software de maneira eficiente. Essa aqui é bem curta e, assim, por ela ser bem curta, pode ser uma definição até um pouco mais robusta, porque você consegue abarcar outras, né? Eu acho que definições, quanto mais curtas e mais abrangentes, às vezes elas são melhores, né? Obviamente não tão abrangentes, mas assim, quanto mais abrangentes elas são melhor. A arquitetura é um olhar de longe. Ó, essa aqui já botou de ponto de vista, que é um fator importante, né? Analisado como cada componente do sistema ou sistemas vai ser integrado visando a performance e a facilidade de manutenção. Também, mesma coisa, né? Um outro aqui, a arte de planejar um software bem estruturado. Pode ser, pode ser. Mas assim, nem todo software ele é bem estruturado, né? E aí vai um outro ponto, que eu vou falar daqui a pouco, né? Que todo software tem arquitetura, não importa se ele é mal planejado ou não, né? E a sexta e última aqui que eu selecionei, tem vários, tem 30, então assim, tem muita coisa para fazer, né? Seria o design da arquitetura que o projeto segue, sendo MVC, DDD, TDD, BDD ou algo similar. Essa aqui eu acho que ela escapou. Ela escapou assim, porque design não é arquitetura. Design não é arquitetura. Design é uma outra. Você pode usar design, existem esses padrões. Nem todos são padrões, né? Algumas são abordagens, né? Tipo, quando eu olho MVC, MVC é um padrão. Quando eu olho DDD é um padrão, é uma abordagem. Quando eu olho TDD é um processo de desenvolvimento. Então eu posso até misturar tudo, né? TDD eu uso sempre, meu código não é TDD. O código não pode ser um TDD. Quem é TDD é a pessoa. Quem desenvolve usando TDD é a pessoa. Eu posso usar TDD como posso não usar TDD, né? Aliás, ultimamente estou numa fase de desenvolvimento que eu não estou usando TDD porque é só uma, como o chefe fala, Spike, né? Mas assim, é como se fosse uma POC, né? Eu quero fazer uma POC, né? E assim, e aí vamos continuar. Sendo sincero, não tem uma resposta correta. Algumas respostas podem escapar ou não. Eu gostaria de ir para a definição do Lambas, que é desse livro que eu mostrei, o Software Architecture Price. Eu vou deixar o link aqui da Amazon. Vou deixar o link também desse. Eu vou fazer um post no blog com isso aqui. Eu vou deixar o link, né? E aí vamos pegar a definição do Lambas. O Lambas ele traz uma definição e depois ele destrincha ela, né? Ele vai falar assim, que a arquitetura de software é um conjunto de estruturas necessárias para raciocinar sobre o sistema, que compreende elementos de software, relação entre eles e propriedades desses elementos e relações, né? É uma bem abrangente, assim. Às vezes eu pego essa definição e vejo assim, poxa, ela tem alguns pontos aqui que ela é mais abrangente do que o texto deixa falar, né? E aí ele pega, eu gosto desses livros que são assim, né? Ele joga uma definição no começo e depois ele vai destrinchando ela trecho por trecho, né? Eu lembro desse aqui, um capítulo que faz isso. Esse capítulo faz isso. Tem um outro livro ali, o Sistema Distribuídos do Tannenbaum, né, do Van Steen Tannenbaum. Ele também faz isso no começo, quando ele define sistemas distribuídos. Ele joga a definição, pega trecho por trecho dela e vai detalhando, né? E aí, vamos detalhar essas, né? Porque assim, ele vai falar, ele começa falando assim, ó. A arquitetura de software é um conjunto de estruturas necessárias para racionalizar o sistema. E aí ele fala assim, poxa, que estruturas são essas? O que a gente chama de estruturas de software, né? Alguém até me sugeriu ali no final que o que eu sugeriria é Team Topology. No final do questionário eu pedi uma sugestão de indicação de leitura, né? E a pessoa falou assim, Team Topology não tem nada a ver. Tem a ver sim, tipo, tem a ver, né? Já dou na resposta aqui. Por quê? O que são estruturas de software, né? Ele lista algumas. O primeiro delas é módulos. O que é um módulo? Vamos definir um módulo. E aí quem já ouviu falando de design de software, vê eu falando de módulo. Porque quando você vai fazer um design de um software, você pensa em módulo. Você pensa em modularizar. Mas quando você vai fazer arquitetura,
arquitetura, você também pensa em módulo, né? Parece que é a mesma área, mas não é a mesma área. Na arquitetura, você faz uma definição mais alto nível, uma definição que vai guiar o seu desenvolvimento. Então, quando eu falo módulo, eu falo, ó, existe esse componente vai interagir aqui usando um conector, né? Eu vou falar de conector daqui a pouco, né? Mas o módulo ele seria mais ou menos vou usar um termo bizarro, né? Que aí depois eu vou traduzir ele para o inglês. E no inglês você vai entender, no português você vai, né? Um arcabouço, né? Que raios é arcabouço, né? Arcabouço é framework, né? É tipo quando você tem um conjunto de coisas que formam forma uma unidade, né? Ele tem uma unidade de si, então o módulo é um trecho, um conjunto de software, e aí assim, esse conjunto de software pode ser uma classe, pode ser um pacote, pode ser um serviço, pode ser um departamento de uma empresa que fala assim, eu tenho essa minha área do domínio aqui, aquilo ali pode ser um módulo da empresa, né? Então o módulo é toda hora que você cria uma separação, né? E essa separação ela vai ter uma interface. E você interage com com esse conjunto de software pela interface. Você não entra a fundo no módulo. Então, por exemplo, você fala assim, eu tenho essa classe aqui, mas eu uso ela, eu abro ela, eu mexo nela. Tipo, cara, isso não é um módulo, isso é só uma classe que você vai e ela tá dentro de um conjunto que aí no módulo, né? Então o módulo ele é um elemento de software, ele vai ter uma interface, você interage pela interface. Então assim, isso é uma estrutura de software, né? E quais são as outras estruturas? O livro vai falar bastante, e isso eu acho que é um dos básicos de arquitetura, né? Você entender o que são componentes e conectores, né? Eu gosto muito também do texto, e agora eu lembrei o outro que tá falando, né? Que é o do Roy Fielding, a tese dele do REST. Uma tese que eu acho que todo desenvolvedor web tem que ler, a tese de doutorado dele, a dissertação de doutorado dele, todo desenvolvedor web tem que ler, uma tese muito boa, que dá um padrão ali do que a gente chama de REST hoje em dia, né? Então o REST, ele surge como uma tese de doutorado, que, assim, era mais, não define o REST como a gente imagina hoje, mas ele define o que o REST vai ser, né? Ele fala muito ali de componentes e conectores. O que são componentes aqui? Né? Deixa eu ver se eu pego aqui a definição. Eu abri em algum lugar aqui, ó. Eu tenho aqui a definição do Fielding aberto no meu outro computador aqui, né? Componente é uma unidade abstrata de instruções de software e estado interno que provê a transformação de dados via uma interface, né? Então, o componente parece um pouco um módulo. Na verdade, o componente ele é um módulo, né? Mas ele fala de uma coisa aqui, né? Que provê a transformação de dados via interface. Então o componente é algo em execução, é algo que você interage, você faz uma requisição, recebe uma chamada, você faz uma requisição, não espera a chamada, só aceitou, não aceitou. Então o componente é qualquer trecho de software que está ali no seu ambiente, andando, existindo, né? E você interage com ele, né? Uma outra coisa que ele define é os conectores. Os que não são conectores, eu vou ler aqui a definição do Fielding, né? Eu vou também deixar o link para trás dele, recomendo bastante ler, já falei aqui, né? O conector é um mecanismo abstrato, tá? Você não consegue pegar um conector. Que media comunicação, coordenação e cooperação entre os componentes. Então, assim, vamos definir isso claramente. O que é um conector? É um protocolo, galera. É um protocolo. E quando eu falo assim, o conector, né, é o HTTP. Eu tenho uma API REST aqui. Então, assim, você pega a API REST? Você não pega a API REST. Você não tem código da API REST, né? Vai ter uma interface que implementa o servidor, vai ter uma interface que implementa o cliente. Quando elas conectam, você vai ter um componente. Você pode pegar um diagrama e falar assim, eu tenho esse componente aqui conectado com esse componente por esse conector. Então, essa ideia de conector é uma ideia que ela não existe no conector, aí não existe. O software pode se conectar e desconectar, né? Mas eu crio essa abstração, e a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, né? Que você define esse componente. Agora eu vou sair um pouco do Lambaz, eu vou mais pro Fielding, né? O Fielding ele vai tratar também do dato, que ele chama de datum, né? Datum é um elemento de informação que é transferido de um componente e recebido por um outro componente via o conector. Tipo, é informação, quando ele sai de um dado. Seria um esquema, não sei, é algo muito abstrato. Quando você a informação é como, imagina assim, né? Você tem duas cidades, né? Você tem uma estrada, o conector é a estrada, os carros são os dados. Então assim,
você pode ter diversos tipos de carros, eles fluem pela mesma rodovia, eles podem entrar por diversas vias na cidade, mas ali você vai descrever aquilo ali como uma rodovia. Então eu posso fazer essa abstração aqui. Cada componente é uma cidade, as estradas que ligam elas são os conectores e os dados são os carros. O Fielding vai também definir as configurações, né? As configurações são estruturas de uma arquitetura que relacionam. Deixa eu ler, né? A configuração é uma estrutura arquitetural relacionada com os componentes, conectores e dados durante o período do sistema em execução. Cara, é configuração, né? Imagina ali que você tem. Eu gosto muito de pensar que você usar o mesmo deployment para tanto sistema de produção, sistema de teste, né? Só que vai mudar ali as configurações. Eu digo que, olha, esse cara aqui, esse software, eu vou levantar ele, só que ele não vai olhar para esse IP, ele vai olhar para outro IP. E aí você define o que é o IP de teste, o que é o IP de produção, e você vai configurando os ambientes, né? Então, isso são os elementos, né? Componente, conector, dados, configuração, né? E aí vamos voltar para o Lambda, né? O Lambda, ele fala de componentes conectores, ele cria um negócio que chama, deixa eu até pegar o nome aqui, Components in Connector View, né? É uma visualização de componentes e conectores, né? Mas ele também coloca uma outra estrutura que também é muito interessante e muito importante, e eu vou relacionar com o topology, o Team Topology, que é as estruturas organizacionais, né? A gente fala muito de Lade-Conway, né? Que a estrutura da empresa reflete no software, a estrutura do software reflete na empresa, né? Tem a Lade-Conway e a Lade-Conway reversa, né? A gente fala muito disso. Então, assim, as estruturas organizacionais também são estruturas de software, né? Elas refletem software e o software reflete nela, né? E elas são detalhadas por arquitetura, assim, tipo, mais à frente a gente vai poder falar sobre arquitetura de software e arquitetura organizacional, né? Muitas vezes, para você conseguir atingir os objetivos, a gente tem que mudar a estrutura organizacional, mudar a estrutura de software, mudar os processos, né? Então, os processos de software estão em estruturas organizacionais, né? A gente fala de Scrum, Waterfall, né? Por exemplo, eu falo muito aqui que em muitos casos a gente trabalha com software que a gente pensa, não, eu posso fazer Agile aqui, eu posso fazer não sei o que. Eu já trabalho em Telecom não se faz tanto Agile, até se faz Agile, assim, mas tem algumas coisas que não dá para fazer tanto, porque imagina assim, né? Eu tô num processo aqui que eu vou criar uma nova rede, que eu vou ter que comprar. Eu vejo muitas vezes os gerentes de projeto, né? Que faz um deployment, falando assim, que vai ter os equipamentos, só que tem equipamentos, galera, assim, quando tem equipamentos, quando tem uma estrutura física, você não vai tanto fazer Agile, né? E aí essa estrutura organizacional acaba influenciando na estrutura de software, porque o cara vai deployar um software ali que vai se relacionar com equipamentos. Então, aquilo não vai poder mudar tão fácil, né? Imagina que você fez um contrato ali com uma empresa que faz um tipo de equipamento, você vai, cara, aquele contrato vai ser longa data, então você vai fazer um teste, vai botar em produção, aquilo ele vai ficar em execução por bastante tempo, né? Aquele software de um equipamento ali, né? Então, assim, esses são as estruturas que o Lambda fala. Mas ele vai além também, né? Porque assim, se eu vou voltar à definição, vou ler de novo aqui, ó. Deixa eu voltar à definição, que ele fala assim, ó, uma arquitetura de um sistema de software é um conjunto de estruturas necessárias para raciocinar sobre o sistema, que compreende elementos. E aí, assim, esse raciocinar, a gente tem que pensar uma coisa, né? Não existe arquitetura de software. Não existe. Existe software em produção e existem pessoas olhando para o software em produção. Então, a arquitetura é uma coisa que é uma projeção daquilo que existe ou existirá. E é uma abstração. Então, assim, eu pego ali, eu até, no texto que estou preparando aqui, né? Eu falo assim que uma pessoa criou um software ali, ele foi não pensado, ele tem 3 elementos, né? Uma aplicação mobile, um servidor, que ele chama de servidor REST, né? E uma base de dados, né? Isso aqui, a pessoa fala, não tem arquitetura. Não, tem. Você tem você pode até dar números. Você tem uma aplicação front-end, tem uma aplicação back-end e um banco de dados. Eles têm conectores, eles têm... Mas assim... Por mais que a pessoa não raciocinou, existe uma arquitetura, né? E por que a gente cria uma arquitetura? Por que a gente desenha uma arquitetura? Porque a gente quer informar algo a alguém. Então, uma arquitetura, ela é uma abstração que ela tem um objetivo muito específico.
ela quer informar algo a alguém, mas não é só isso, né? Ela quer informar algo a alguém. Quem é esse alguém? Quais são os objetivos desse alguém? Então, uma arquitetura, ela tem um objetivo. Vamos dizer ali que a gente tem assim, eu estava até pensando tô pensando, não, eu estou com esse projeto também, outro projeto paralelo, né? De escrever um livro sobre Event Driven Architectures, né? Arquiteturas orientadas a eventos, né? E eu começo modelando uma arquitetura, né? Modelando de uma empresa e falo assim, olha, beleza, a empresa tem um objetivo organizacional. E qual que é esse objetivo organizacional? É diminuir o acoplamento entre as áreas e transformar áreas de formas que elas não dependam entre si. Então vamos partir para uma abordagem event driven, ou seja, uma mudança arquitetural ela só é direcionada por um objetivo estratégico, né? O Lambert fala disso no começo, eu não peguei nisso, que eu quero falar disso um pouco depois, né? Que todo software, ele tem um objetivo comercial ali, ele tem um objetivo empresarial por trás, ou organizacional, se for um software governamental, né? A gente tem que pensar que nem tudo é uma empresa, nem tudo tem que ter lucro, né? Você não bota seus filhos para ter lucro, né? Nem tudo tem que ter lucro, né? Mas aí, deixa eu ver se a gente continua, né? A arquitetura é uma abstração. Eu já falei que todo software possui arquitetura, né? Então, assim, não importa se a gente não pensou sobre ela ou se a gente pensou, o software vai ter uma arquitetura. E tem mais duas coisas que ele põe. Deixa eu até dar uma olhada aqui, né? Deixa eu até dar uma olhada se mais duas coisas, né? A outra dela é que a arquitetura inclui comportamento. Muitas vezes a gente vê desenho de arquitetura que é só assim, isso aqui tem esse componente, tem esse conector, acontece isso e isso. Não, mas a arquitetura, ele inclui comportamento. Fala, como é que acontece tal coisa, né? Como é que se dá o pagamento? Como é que eu vou fazer transações? Se você tem uma arquitetura totalmente distribuída, como é que eu vou fazer transações? Qual vai ser a escolha arquitetural para fazer transações? Isso é comportamento. E como é que a gente mapeia isso, né? Porque a arquitetura sempre é uma abstração usada para informar alguém de algum comportamento de software, né? E aí você tem que entender uma série também de diagramas. A arquitetura não é diagramas, tá, galera? A arquitetura é algo bem mais abstrato, né? Você tem que ter uma série de diagramas. Eu gosto muito de diagrama de sequência. Eu uso bastante diagrama de sequência, né? Tenho vários meus wikis ali que eu sempre escrevo. Vai ter um diagraminha de sequência ali demonstrando, olha, como é que vai acontecer isso, como é que eu vou fazer, vou implementar essa funcionalidade, né? E, por fim, ele diz que nem toda arquitetura ele é boa, né? Porque aí ele já vai entrar numa área ali que é uma área do trade-offs, né? Uma arquitetura ela tem que ter trade-offs. O que é trade-off, né? Trade-off, se eu traduzir, seria... Nem sei como é que traduz trade-off. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o tradutor. Translate... trade-off... Eu entendo que é trade-off, mas as compensações, análise de trade-off, troca, né? Trade troca, né? E trade-off é troca, desliga. Assim, eu entendo como se estamos dois, mas não tem uma tradução, né? As compensações, né? Tipo, eu tenho. Você vai ser assim, você vai listar. Trade-off tem uma análise de trade-off, onde você vai listar todos os objetivos organizacionais e vai fazer assim: olha, eu não vou conseguir atingir todos porque eles são impossíveis. Então eu vou ponderar um pouquinho, eu escolho uma arquitetura focado assim para tentar atingir os objetivos, mas eu vou mudar ela assim que vai ficar. Então assim, a arquitetura é uma coisa maleável, né? Um outro ponto que a gente precisa entender de arquitetura é que ela é um conjunto de padrões também, se a gente for pensar, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, no REST. Existe uma API 100% REST? Existe um software 100% REST? Não existe, não existe. Isso é uma coisa idealizada, que a gente idealiza. REST é isso aqui, né? E aí o nosso sistema vai o quê? Vai olhar para o REST e vai tentar implementar. Olha, o que eu preciso de colocar no REST aqui para atingir os meus objetivos organizacionais, né? Eu não tenho que ficar pensando, nossa, eu preciso ter uma API 100% REST. Mas ao contrário também, né? Eu não posso ligar o foda-se e dizer, não vai ter padrão nenhum, não vou fazer, porque aí eu não tenho objetivos organizacionais. Meu software começa a ficar uma bagunça, né? Então, a gente acaba entendendo esses padrões, né? Pra quê? Pra gente usar ele na nossa arquitetura. E a arquitetura é sobre padrões, tá, galera? Tudo que a gente vai falar é sobre padrões. Na verdade, quase tudo de software é sobre padrões, né? Assim, não tem como escapar, né?
Então, a arquitetura é um campo muito complexo, né? É um campo muito abrangente. O que eu posso dizer assim, e ela tem diversas facetas, né? Assim, o papel do arquiteto, que é uma coisa que eu posso falar no próximo vídeo, né? Ele é um papel de alguém que ele vai estar sempre com vários chapeuzinhos, né? Na hora que ele vai conversar com o cliente, ele veste um chapeuzinho e fala assim: não, agora eu sou um arquiteto que vou conversar com o cliente. Aí vai conversar com o cliente, tenta extrair os objetivos organizacionais, vai demonstrar como é que o sistema funciona, blá blá blá. Quando ele vai conversar com o time de desenvolvimento, ele vai lá e ele vai se vestir o chapeuzinho de desenvolvedor. Ele vai assim, não, é assim que você vai implementar, é assim que funciona, a escolha é essa, esse é o motivo dessa escolha. Muita da conversa que ele tem com o time de desenvolvimento, ele não vai ter com o time de cliente, né? O Lembest também fala disso, que a arquitetura é meio que a arte de omitir informações, né? Você está mostrando para o cliente uma visão do software e para os desenvolvedores outra visão, para o nível de diretoria outra visão. Você sempre tem várias visões, porque o software tem várias visões. Você pode olhar para ele com diversas visões. Assim, não existe uma visão do meu software que eu tenho, que existe. Né? O meu software não é um só. Eu posso olhar dele diversas visões, diversos níveis. Né? Eu posso pegar, por exemplo, olha, esse aqui é um diagrama. É um diagrama de componentes aqui, como eles se interligam, os conectores, os componentes conectores deles. Eu posso olhar, tipo, ó, eu vou pegar agora um processo específico, fazer um diagrama de sequência, né? Ou também posso pegar ali, olha, vamos pegar um processo específico, posso pegar um diagrama de um BPMN, um BPMN para ver como que um processo acontece, né? Eu sempre falei de BPMN, tem um vídeo meu sobre Event Drive, que eu falo de BPMN, que BPMN é muito bom para você modelar. Eu uso BPMN muitas vezes, né? Não tanto porque eu trabalho com framework, eu não trabalho com os processos, mas eu vejo BPMN em alguns processos, né? Tipo, olha assim o cliente, tem um BPMN ali, ó, tá legal, né? Tipo, né? Então, assim, você tem tudo isso de arquitetura, né? Então, esse vídeo já ficou muito longo, 26 minutos aqui a gente falando de arquitetura. Talvez esses cafezinhos vão ficar longos mesmo, eu vou deixar eles separados numa playlist. Esse aqui vai estar na playlist dos cafezinhos, mas a partir de amanhã eles vão estar na playlist, que vai estar no link também, a playlist de conversa sobre arquitetura. Vou seguir nessa conversa enquanto der, né? Assim, enquanto tiver. Porque vai ter uma hora que assim, eu vou jogar assim, putz, eu tô precisando de tempo para parar o conteúdo, eu vou parar. E às vezes eu não volto, mas assim, galera, eu sei que eu tô abrindo muitas portas, né, que não fechadas, mas eu prometo fechar essas portas em algum momento, né? Tem muitas conversas que eu quero continuar no meu canal, né? Mas é isso aí, eu espero que você tenha curtido, então dá o like, compartilha, fala o que você quer. Eu vou também deixar o link aqui para pesquisa. Caso você não tenha respondido, por favor, responda. Eu não sei se... obviamente esse vídeo já vai estar gravado, a sua opinião não vai estar, mas assim, eu vou atualizar um post do blog, provavelmente, que também deve estar aqui no link, né? Se eu não tiver, vai entrar até segunda, provavelmente, né? Porque eu estou escrevendo ele, né? Eu quero pegar esse capítulo aqui do Lembase e traduzir num post de blog. Depois eu quero pegar ali a tese do Fielding. A tese do Fielding, como eu conheço bem, já está adicionada, mas pegar ali o Fundamentos de Arquitetura de Software, que eu li faz 2 anos já não está tão fresco na minha cabeça, né? Para traduzir um pouquinho, o que o cara pensa de arquitetura, né? E botar tudo junto ali, né? Então é isso, muito obrigado. Segue a gente, compartilha, dá o like, comenta, é isso aí de sempre. E espero que a gente se veja no próximo Conversa sobre arquitetura. Valeu, pessoal!